Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre assistência social. Mas antes de nós entrarmos realmente no que é essa assistência social, e principalmente na necessidade dos programas do Estado, né, de auxílio nesse momento que a gente está vivendo atualmente, eu vou falar com vocês sobre o que é a relação social, o serviço social, as ações sociais, os fatos sociais e alguns sociólogos que vão estar aí pensando sobre esse relacionamento que nós temos entre os indivíduos dentro de um grupo social, tá bom? Vamos começar aqui então nossa aula vendo um pouco sobre a relação social e alguns teóricos que pensaram entre o relacionamento, né, e as ações sociais dos indivíduos na nossa sociedade. Se a gente for pegar a definição realmente de relação social, ela vai aparecer que é um relacionamento entre os indivíduos dentro de um grupo social. Por estar, né, então, mostrando o relacionamento dentro de uma sociedade, esse é um ponto que é de muito interesse aos sociólogos. Então, nós vamos ter aqui na sociologia uma série de teóricos que vão tentar compreender o relacionamento entre as pessoas e o que vai motivar as pessoas a agirem como agem dentro aí de uma sociedade. Sobre então isso, nós vamos ver a ideia de dois autores diferentes, que são autores que vocês já conhecem, que é, né, o Weber e o Durkheim. O Weber aqui nós vamos entrar um pouco no conceito da ação social que ele vai criar. Para o Max Weber, então, a ação social ela seria uma ação praticada pelo indivíduo que seria orientada para outra pessoa. Então, entra aí na questão dos relacionamentos sociais que a gente tem no nosso universo. E o Weber ele vai resumir, né, as ações do mundo em 4 ações sociais fundamentais. Quais vão ser essas ações sociais que ele resume o comportamento dos indivíduos? Primeiro, teria aí a ação social racional com relação a fins. Qual seria essa ação? Seria uma ação que uma pessoa faz pensando no objetivo dela, pensando no que vai acontecer. Então, seria uma ação orientada de forma racional, onde a pessoa que pratica essa ação está buscando um futuro, um fim, um objetivo. Então, ela quer concretizar algo a partir aí dessa ação. A segunda ação que a gente tem aqui no pensamento do Weber é a ação social racional com relação a valores. Essa ação já não é uma ação que tem, né, que é feita buscando um objetivo final. É sim uma ação racional, mas é uma ação racional por conta de um valor, seja um valor estético, um valor político, um valor religioso. Então, não é uma ação que ela é feita pensando a chegar em um fim, pensando a chegar em um objetivo, a concretizar algo. Ela é uma ação que é orientada por algum valor de vida, né? Por algo que de alguma forma você acredita. A terceira ação que a gente tem, que já é uma ação que pode ser aí considerada um pouco mais irracional, seria a ação social afetiva. Essa ação é uma ação que é motivada por sentimentos, né? Então é uma coisa que você faz motivado pelo amor, pela paixão, pelo medo, pelo orgulho. Então é algo que você faz e que é motivado pelo sentimento. A última ação que nós temos é a ação social tradicional, que é uma ação que é motivada pelos costumes, pelos hábitos que já existem dentro da nossa sociedade. Então, nós temos aí essas 4 ações sociais dentro do pensamento do Weber. Agora que nós vimos já o conceito de ação social do Weber, nós vamos para um novo conceito que é o de fato social, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Durkheim. E o fato social ele é, então, um conceito que vai dizer respeito às maneiras, né, às formas de agir do indivíduo dentro de uma sociedade. E o Durkheim ele tenta, a partir dos fatos sociais, encontrar, né, identificar uma consciência coletiva que existiria por trás do comportamento dos indivíduos e que estaria influenciando suas ações de alguma forma. Nós vimos agora, então, né, 2 conceitos criados por sociólogos que vão tentar explicar
as ações, né, dos indivíduos dentro da sociedade, os comportamentos dos indivíduos dentro da nossa sociedade. E essa relação social, né, se formos pensar aqui dentro do pensamento do Weber, seria algo que diria respeito ao comportamento aí de uma série de agentes, de uma série de indivíduos que se comportariam, que fariam as suas ações sociais, né, motivados por algum ponto em específico, que são aqueles pontos que eu citei nos 4 tipos de ações sociais. A diferença aqui que a gente teria, né, da ação para a relação social no Weber é que na ação social a conduta do indivíduo seria orientada pela conduta de outros indivíduos, enquanto lá na relação social nós temos, né, múltiplos agentes envolvidos, nós temos vários indivíduos envolvidos e a conduta deles, aquilo que eles estão fazendo, seria algo que seria orientado por um conteúdo, por um motivo, né, por uma razão que estaria sendo compartilhada entre todas as pessoas que fazem parte dessa relação social. E qual forma, né, nós poderíamos ter de relação social? Por exemplo, né, a conversa pode ser aí, né, um tipo de relação social. E as relações sociais, elas também podem estar estruturando alguns comportamentos, né? E, além disso, elas podem formar uma estrutura de relações sociais que vão ser materializadas em algumas instituições, como, por exemplo, né, o Estado, o Código Civil, a família. Então, as relações sociais vão aí moldando, materializando-se em algumas instituições que a gente tem no nosso mundo. Agora que a gente já viu, né, o que é a relação social, o que são as relações sociais, nós vamos para uma profissão que aparece nesse processo de reprodução das relações sociais, que é o serviço social. E o serviço social é uma profissão, então, que está diretamente ligada com os conteúdos que existem nas ciências, né, sociais, como, no caso, a sociologia, e que aparece aí para analisar e também intervir nas questões sociais que a gente tem no nosso mundo. Quais questões sociais, por exemplo? É uma profissão que lida principalmente com as desigualdades que existem e que são causadas por conta dos antagonismos que a gente tem na nossa sociedade. É então uma profissão que busca a ampliação e, mais que isso, a consolidação da cidadania, né? Que é considerado uma tarefa primordial que nós temos na nossa sociedade. Então, o serviço social, né, por meio aí dos assistentes sociais, vão buscar garantir os direitos civis, os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. Eles vão defender também, né, o aprofundamento da democracia, vão se posicionar a favor da equidade, da justiça social. Então, vai ser uma profissão que vai estar ligando diretamente com alguns problemas que nós temos na nossa sociedade. E que acaba, né, principalmente trabalhando com grupos sociais que estão às margens, né, da nossa sociedade, como nós vimos na nossa última aula sobre inclusão. Dentro do contexto brasileiro, nós temos lá na Constituição Federal de 88 a inserção de novos questionamentos dentro aqui do campo do serviço social e da assistência social. E dentro dessa Constituição vai ser colocado, né, o status que a assistência social deveria ter para conseguir proteger, né, os membros da sua comunidade. Então, vai ser colocado um status de política pública para assistência social que vão se materializar nos campos da seguridade, da saúde e da previdência, que vai ser colocado como tripé da Seguridade Social no Brasil. Dentro, então, da nossa Constituição, lá em 88, vai ser colocado que é um direito social e um dever do Estado garantir, então, essa proteção social por meio da seguridade, da saúde e da previdência. Dentro aqui da assistência social, nós temos também, né, alguns objetivos que vão se destacar. Quais são eles?
é o objetivo, né, do Estado de proteger a família, proteger a maternidade, a velhice, as crianças, né, principalmente as crianças e adolescentes carentes, promover uma integração dentro do mercado de trabalho e assistir também as pessoas com deficiência. E então deve existir uma série, né, de programas e de serviços organizados pelo Estado para que consigam, né, proteger esses grupos sociais. Quando nós estamos vivendo momentos de crise, como nós estamos vivendo, né, no contexto atual, a questão social, junto aí com o trabalho dos assistentes sociais, vão se destacando cada vez mais. Porque, né, naturalmente nós já vivemos em uma sociedade de muitos antagonismos, nós já vivemos em um espaço onde tem desigualdades muito grandes, onde a gente tem grupos carentes que, em situações, né, cotidianas, já necessitam de um apoio, né, do Estado, de um suporte do Estado para tentar sair das margens da sociedade, para serem integrados, né, na nossa sociedade, poderem exercer plenamente a sua cidadania. Nesse momento que nós estamos vivendo, então, da pandemia do Covid-19, nós temos que nos atentar ainda mais à questão das desigualdades que existem na nossa sociedade e da necessidade da assistência. E essa necessidade aparece até nas questões mais básicas, quando a gente pensa na prevenção, né, do vírus e da garantia da vida das pessoas que não têm, né, recursos para sobrevivência. Por exemplo, vamos pensar aqui na maior recomendação que a gente tem do Ministério da Saúde para a prevenção do coronavírus, né, que é lavar a mão, né, com frequência. Mas, se a gente for pensar nas áreas mais marginalizadas do Brasil, mal há um acesso ao saneamento básico, não tem um sistema de esgoto, quanto mais um acesso, né, a sabonete ou ao álcool 70% que precisa para desinfectar as mãos. Muitas pessoas também, né, não têm acesso, por exemplo, aí a um celular para poder se cadastrar nos programas do governo, que está acabando, né, tá causando aglomerações dentro da Caixa Econômica Federal. Não conseguem, né, realizar compras online, não tem nem cartão de crédito para fazer esse tipo de compra, que vivem já em situação de aglomeração, com casas com mais de 10 pessoas, né, com cômodos muito pequenos. E pessoas, né, que recebem naquele dia o que vão utilizar para comprar a comida daquele dia. Então, que não podem, né, ficar na quarentena, pensando aí que o isolamento social é a única coisa que a gente tem agora como, né, forma de prevenção do vírus. Então, é fundamental que o Estado assista esses grupos, né, que estão marginalizados, para que eles possam estar cumprindo o isolamento social. Porque se não existe políticas efetivas de assistência para lidar com os grupos que são marginalizados na nossa sociedade, que já é uma sociedade naturalmente, né, desigual, acaba acontecendo a concentração, né, de casos de mortes por conta do vírus nessas áreas marginalizadas e uma convulsão social que acontece no meio de um contexto já trágico, que é esse contexto de pandemia. Por isso que é tão importante que haja, né, programas para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social que a gente tem, que é o SUAS, para conseguir, né, integrar as pessoas na nossa comunidade e que ajude, né, a evitar que a concentração de mortes sejam nas periferias, que sejam nos grupos, né, que necessitam dessa assistência social, que é um dever do Estado pela nossa Constituição. Apresentei então para vocês um pouquinho na aula de hoje sobre as relações sociais, puxando para o lado, né, do serviço social e da assistência social, para que todos nós possamos aqui estar refletindo sobre a necessidade do auxílio aos grupos, né, que são mais marginalizados nesse momento que a gente está vivendo. Lembrando aí que a assistência social e o atendimento a toda a população que está, né, em uma posição de vulnerabilidade são serviços indispensáveis, são serviços essenciais e é dever do Estado, né, proteger os grupos sociais.
principalmente os grupos, né, que vivem marginalizados de alguma forma e que necessitam dessa tutela do Estado. Lembrando, né, que é importante pesquisar quais medidas estão sendo tomadas pelo governo, se as medidas estão sendo efetivas, porque é um dever de todos nós nesse momento, né, fiscalizar se as medidas que o Estado está tomando para enfrentar essa pandemia e para proteger, né, a sua população estão mesmo sendo efetivas. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado aqui a aula e até a próxima.